fato, eu não tinha nenhuma pretensão de ser artista. Eu era arquiteto recém-formado, em 70, e estudava música, achando que eu ia ser um concertista de música. Eu sou músico até hoje, mas achava que eu ia ser músico só, né? Então é um trabalho que, de certa forma, marca, junto com a capa da Esperança do Pouquinho, que é o X, né? Que é 73, o desenho da capa da revista chama-se O Princípio do Fim, justamente porque inaugura, digamos, né, a minha carreira, se é que a carreira pode ser medida pelo momento em que você vende um trabalho. O Gilberto Chateaubriand foi uma galeria muito importante no Rio, que quase ninguém sabe dessa existência, que é a Veste Sagrada, que virou Central de Arte Contemporânea, tem um comentário no catálogo. E tinha esse desenho que está lá, né, exposto. E o Gilberto foi lá para ver uma coisa do Antônio Dias até, e viu aquele desenho de um cara que ninguém conhecia, e comprou, e daí começou a comprar trabalhos para a coleção dele. Então chama O Princípio do Fim. A história da revista eu posso detalhar depois, embora tenha lá. Mas essa época, a revista, eu falei da revista, eu era extremamente apaixonado por revistas de quadrinhos, né? Eu lia o Crumb, entre outros, uma avidez incrível, uma inveja imensa, e essa inveja foi o que me levou a arriscar essa revista. Eu estou falando da revista, vou continuar a falar depois, eu falo antes. Então, meu pai tinha uma gráfica, né, chamada Midas, e pedi para ele de presente, faz 1000 revistas para mim? Faço, fez 4000. Um monte de esperanças, né? Ainda tem muitas esperanças. Então, enfim, esse trabalho e o Redenção do Afeto, depois a gente chega lá, que é um desenho colorido, que tem um enforcamento de gato, né? Que também é bastante marcante, porque também é dos anos 70, do ano 1970. E eu me lembro, não sei se vocês virem lá o texto de abertura, fala de duas coisas que me surpreendeu muito, que a maioria não sabe o que é. Que é um Blue Cherry e um Purple Haze, que são dois LSDs de enorme qualidade, que eu ouvi dizer na época que era bom. Na verdade, é claro que eu experimentei. E o Manga Rosa, que é uma maconha privilegiada, das melhores que tem. Tem um cara ali, um casal ali que sabe dele, né? Eu sei que pode ter, né, consumido juntos. Enfim. Então, um dos astros que eu tomei, eles não vão contar para as pessoas, né? Que os meus alunos podem saber. Não me incomoda, não. Mas, enfim, eu fiz uma das vezes que eu fiz foi muito problemática, uma bad trip, né, como chamar. E aí eu procurei em Búzios, eu já estava procurando um cara, que é o Carlos Paiva, que é um analista, que trabalha aqui em São Paulo atualmente, é um junguiano, um cara super maravilhoso. E em Búzios eu já procurava ele para me salvar, né? Ele estava em Angra, eu estava em Búzios, mas aí logo depois eu procurei e mostrei, ele é junguiano, né? Então ele se interessou muito pelos meus desenhos, e eu mostrei esse desenho para ele, e ele falou: Milton, saia daqui com todo o seu talento, sua energia, sua inteligência, todos os seus dotes para arranjar uma namorada. Um conselho muito curioso, né? E eu fiz isso, me casei com a moça que eu achei logo depois. Tem uma outra coisa curiosa que tem um pedido, né? Depois a gente pode se aproximar, é o enforcamento do diabo, né? Que é presenciado à distância pela mãe do diabo, que não é permitido a ela se aproximar muito pelo rei, a rainha, o bispo, né? Mas é um trabalho de redenção do afeto, porque eu acho que marca muito, né, essa coisa muito psicodélica mesmo, né, dos anos 70 e muito biográfica, enfim. São anotações diárias, né? Enfim. O resto aqui nessa sala, falando em viagem, esses trabalhos também têm a ver com uma viagem que eu fiz em 75. Vocês talvez saibam que é o Armando Colassani, né? Que é um ator importante do cinema brasileiro, e uma outra figura incrível, que morreu já, um amigo meu chamado Duche, que compraram um barco no Maranhão, que existe, está em Paraty, esse barco, chamado Soberano da Costa. E aí convidaram: Milton, quer fazer um cruzeiro marítimo pelo Nordeste? Claro. Vou chamar minha namorada na época lá, que não foi, né? E fomos lá para... Eu peguei o barco em Fortaleza, ele estava vindo do Maranhão, é um barco fluvial, um iate de carga fluvial. E um feiticeiro voodoo do Maranhão falou: se esse barco sair do Rio,
do Rio, quer dizer, né? Do Maranhão, vão acontecer tragédias. E aconteceram, teve o Romeu Marco, Francisco Costa, tempestades, calmarias, não teve nenhum naufrágio, mas eu quase naufraguei. Então, em vez de ir lá com a minha namorada, fazer um belo cruzeiro, eu virei tripulante, né? E tinha que, o barco quebrou o motor, teve fome, enfim, tudo que vocês podem imaginar. E eu virei um marinheiro, né? E fiquei, tinha umas meninas lindas no barco, mas o de duas comeu todas, e não sobrou para ninguém. E eu fiquei que nem esse louco, né? Muito, a Claudinha não gosta dessa história. Mas faz 40 anos, sei lá. Então, aí eu fui para Caruaru, depois dessa viagem maluca, e estava comendo uma formiga tanajura, né, frita e tal, e aí tinha duas francesas que eu ofereci formiga frita e ela não comeu a formiga, mas a gente ficou comendo durante um ano. E assim, então assim, tem um pouco de perplexidade, né? Eu nunca tinha ido ao Nordeste e fiquei muito impressionado com a diferença, né, de tudo, né? De como o Rio era diferente do Brasil, e fiz esses desenhos que eu nunca achei que fossem expostos, né? Achei que eram coisas da minha particularidade. Isso aqui é um desenho que eu considero melhor, inclusive, né? São figuras, chama o prato de resistência, vocês verem aqui, isso aqui é uma brincadeira com um amigo nosso, né? Zózimo Barros Amaral, que era o colunista social do JB, que era muito companheiro dos artistas e tal, mas é claro que aqui tem uma ironia, né? Que fala das 300 senhoras sentadas em salas decoradas cor-de-rosa, comendo mousse de abacate, não sei o quê, e aqui o cara está... Bom, eles estão comendo, é um banquete de merda, né? O cara que comprou esse trabalho chama de banquete de merda, né? É uma banquete de merda. E esses personagens, eles ocupam posições retiradas de um quadro do Franz Hals, do século XVII.